Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Álgebra Linear. Nesse vídeo nós vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos no vídeo passado sobre base e dimensão e em seguida vamos falar de coordenadas de vetores. Bem, no vídeo passado nós definimos o que era uma base de um espaço vetorial. Uma base é um conjunto que tem que ser linearmente independente e tem que gerar o subespaço vetorial. Nós vimos também que o único tipo de subespaço vetorial que não admite base é aquele que contém apenas o vetor nulo. Além disso, vimos que a base não é única, ou seja, um mesmo espaço vetorial pode admitir mais de uma base. Mas apesar disso, todas as bases de um espaço vetorial vão ter exatamente a mesma quantidade de elementos. E essa quantidade de elementos é o que a gente chama de dimensão do espaço vetorial. E no finalzinho do vídeo passado, nós vimos dois resultados que nos garantiam o seguinte: se eu já sei a dimensão do meu espaço vetorial, então, para verificar se um conjunto é base, se ele tem a quantidade adequada de elementos, ou seja, se ele tem tantos elementos quanto a dimensão do espaço, então basta verificar que ele gera o espaço que eu já vou ter certeza que ele é base. Ou então, basta eu verificar que ele é linearmente independente, que eu já vou saber que ele é base. Eu não preciso verificar as duas coisas, desde que ele tenha a quantidade adequada de elementos, ou seja, tantos elementos quanto a dimensão do espaço. Vamos dar uma olhadinha agora nesse exemplo. Seja A uma matriz de ordem M por N, como que eu posso garantir que o sistema AX igual a B tenha solução para todo B em Rm? A gente já falou desse problema alguns vídeos atrás, mas vamos tentar interpretar ele agora usando os conceitos de dimensão que a gente viu no vídeo passado. Vamos chamar de W o espaço coluna de A. Nós já vimos que para esse sistema ter solução, eu preciso que o B esteja no espaço coluna de A. Mas como eu quero que esse problema tenha solução para todo B em Rm, então eu quero que B esteja no espaço coluna de A para todo B em Rm. Mas isso é o mesmo que dizer que eu preciso que o Rm esteja contido nesse espaço coluna. Mas então, a dimensão de Rm, que é M, tem que ser menor ou igual à dimensão de W. Mas note o seguinte: W está contido em Rm, uma vez que W é o espaço coluna de A e as colunas de A têm M linhas, ou seja, são elementos de Rm, podem ser vistos como elementos de Rm. Então, se W está contido em Rm, a dimensão de W tem que ser menor ou igual que M. Mas então, M é menor que ou igual à dimensão de W e a dimensão de W é menor que ou igual a M, ou seja, eu tenho que ter que a dimensão de W tem que ser M. Essa é uma outra forma de eu ver, de eu analisar, de eu garantir que AX igual a B tem a solução para todo B. Vejamos agora esse exemplo. Eu estou com uma base de R2 dada pelos vetores 1, 7 e 1, 1. Será que eu consigo escrever um elemento desse meu espaço R2 como combinação linear dos elementos de B com mais de uma maneira, de mais de uma forma? Claro que eu consigo escrever como combinação linear, uma vez que esse conjunto é base de R2. Mas a pergunta que é, eu consigo escrever de mais de uma forma ou só vai ter uma única forma de se escrever? Vamos tentar analisar esse problema. Eu estou querendo analisar se B1 e B2 pode ser escrito como combinação linear de um 7 e um 1 de mais de uma maneira. Ou seja, eu estou querendo investigar se essa equação vetorial aqui possui mais de uma solução ou apenas uma solução para x1 e x2. Mas observe que eu posso reescrever essa equação nessa forma ou ainda na forma de um sistema linear. Agora eu vou fazer o seguinte, vou escrever esse sistema linear na forma matricial. Observe o seguinte, a matriz A que aparece aqui é justamente a matriz cujas colunas são os vetores que apareciam aqui. 1, 7 na primeira coluna e o segundo vetor 1, 1. Uma vez que esse conjunto é Li, eu sei que a matriz que eu obtenho quando coloco esses elementos nas colunas da matriz vai ter determinante diferente de zero. E se tem determinante diferente de zero, então essa matriz aqui é invertível. E se essa matriz é invertível, a solução desse sistema linear é única. Ou seja, não é possível escrever B1 e B2 de mais de uma forma. Agora observe o seguinte, aonde que eu usei de fato esses elementos? Eu não poderia ter feito isso para qualquer outra base de R2? Poderia. De forma mais geral, a gente vai ter esse resultado para qualquer base de qualquer espaço vetorial. Isso é, dada uma base de um subespaço vetorial ou de um espaço vetorial, cada vetor desse espaço é escrito de maneira única como combinação linear dos elementos dessa base. Como que a gente prova isso? Bem, vamos chamar os elementos da minha base de V1, V2 até Vk. E eu vou supor que eu posso escrever um elemento U desse conjunto
como combinação linear de duas formas distintas dos elementos de B. Então, aqui à esquerda eu tenho uma forma de escrever o U como combinação linear dos elementos de B, usando escalares x1, x2 até xk, e do lado direito eu tenho outra forma, usando escalares y1, y2 até yk. Mas então eu posso passar tudo que está do lado direito para o lado esquerdo e reagrupar, colocando cada um dos vetores em evidência, de forma que eu vou obter x1 menos y1 vezes v1, mais x2 menos y2 vezes v2, até xk menos yk vezes vk igual ao nulo. Só que observe o seguinte, v1, v2 até vk é uma base. Se é uma base, é um conjunto linearmente independente. Se é um conjunto linearmente independente, a equação vetorial que faz combinação linear desses elementos igualados ao vetor nulo só admite a solução trivial. Isso quer dizer que essa equação aqui só admite a solução trivial. O que vai ser a solução trivial? Cada um dos escalares que aparece na frente dos vetores tem que ser zero. Ou seja, x1 menos y1 tem que ser zero, x2 menos y2 tem que ser zero, até xk menos yk tem que ser zero. Ou seja, x1 tem que ser igual a y1, x2 igual a y2, até xk igual a yk. Portanto, essas duas formas aqui são exatamente as mesmas. Ou seja, se eu estou fazendo combinação linear usando elementos de uma base, não é possível escrever de mais de uma forma. A forma de escrever é única, os escalares que aparecem na combinação linear é única. E por que isso é interessante para a gente? Para poder definir o que são coordenadas de um vetor relativo a uma certa base. A definição é a seguinte, seja W um espaço vetorial ou subespaço vetorial. As coordenadas do vetor U na base B são os escalares que aparecem na frente de cada um dos vetores quando eu faço a combinação linear dos elementos de B que geram U. E a gente vai denotar essas coordenadas por U entre colchetes com subíndice B e colocando essas coordenadas numa matriz coluna ou, às vezes, para simplificar a notação, numa matriz linha transposta que é equivalente. Observe o seguinte, as coordenadas dependem da base. O que eu tenho aqui fixado uma base, essa forma de escrever é única, que foi o resultado que a gente acabou de ver. Sendo única, então não tem ambiguidade em escolher quem são os escalares que aparecem aqui na frente para eu poder chamar de coordenadas. Ou seja, fixado uma base, fixado um elemento U, as coordenadas deles estão bem definidas, são únicas. Agora, se eu tomo outra base como referência, aí as coordenadas poderão ser outras. E por isso que a gente carrega aqui esse bezinho na anotação para saber de qual base que eu estou me referindo. Vamos ver alguns exemplos. Pega a base 1001 de R2, que é a base canônica. Na base canônica é muito fácil de ver as coordenadas, é o que a gente está acostumado a chamar de coordenadas. Veja aqui, o elemento 1, 2, ele pode ser escrito como uma vez o elemento 1, 0, que é o primeiro elemento da base, mais duas vezes o elemento 0, 1, que é o segundo elemento da base. Ou seja, as coordenadas do vetor 1, 2 na base canônica, nessa base B aqui, é 1 e 2. Agora vamos olhar para uma outra base de R2, a base 1, 0 e 1, 2. Novamente, eu vou escrever o vetor 1, 2 como combinação linear dos elementos da base, só que agora dessa base betil aqui. Então, eu posso escrever como sendo 0 vezes o primeiro vetor, mais uma vez o segundo vetor, já que o segundo vetor é o próprio vetor que eu estou procurando escrever as coordenadas. Então, o vetor 1, 2 na base betil tem coordenadas 0, 1. Observem aqui que esse exemplo está salientando o que eu falei agora há pouco, né? Nós vimos que, fixado uma base, as coordenadas são únicas, mas considerando bases diferentes, o meu vetor vai ter coordenadas diferentes. Por isso que é importante saber em qual base a gente está se referindo às coordenadas. Vamos ver mais alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, eu vou trabalhar com a base de um subespaço vetorial que a gente já explorou um pouquinho em vídeos anteriores. Observe que 1, 1, 2 e 1, 0, 0 formam uma base para esse subespaço vetorial, que é o subespaço vetorial onde a primeira coordenada tem que ser A mais B, a segunda apenas A e a terceira 2A, para A e B quaisquer números reais. Eu vou pegar o elemento 2, 1, 2. Observa que ele está nesse subespaço vetorial tomando A e B iguais a 1. Ficaria 1 mais 1, 2, 1 e 2 vezes 1, 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou buscar a combinação linear em relação aos elementos dessa base que descrevem esse vetor, que geram esse vetor. Então, eu posso escrever esse vetor como uma vez o primeiro elemento da base, mais uma vez o segundo elemento da base.
Então, as coordenadas desse vetor em relação a essa base são 1, 1. Olha que interessante. Apesar de aqui eu estar com elementos de R3, eu só obtive 2 coordenadas. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a dimensão do meu espaço vetorial em questão, desse subespaço vetorial W, é 2. Então, de fato, os elementos desse conjunto vão ter tantas coordenadas quanto a dimensão do espaço, quanto elementos na base, porque vai ser justamente a quantidade de escalares que aparecem na frente dos elementos na hora que eu faço a combinação linear. Bem, vamos ver mais algum exemplo agora que não é nem um Rn e nem um subespaço de Rn. Vamos considerar o seguinte espaço vetorial. Eu tenho um conjunto B de matrizes 2 por 2, 0, 0, 0, 1 e 1, 0, 0, 0, é a segunda matriz desse conjunto. E eu vou considerar W como espaço gerado por B. A gente já falou desse espaço, na verdade é o espaço das matrizes diagonais de ordem 2 por 2. Essas duas matrizes geram esse espaço e são linearmente independentes, então de fato é uma base desse espaço. Como que eu vou achar as coordenadas da matriz cujas entradas são 7, 0, 0, raiz de 2? Observe que essa matriz pode ser escrita como raiz de 2 vezes a primeira matriz, mais 7 vezes a segunda matriz. Ou seja, as coordenadas dessa matriz nessa base são raiz de 2 e 7. Aqui tem mais uma coisa que é bem interessante de observar. Se eu tivesse invertido a ordem dessas matrizes na base, as coordenadas deveriam aparecer invertidas também. Então, quando eu estou falando de coordenadas de uma base, é muito importante levar em conta a ordem dos vetores da base. Se eu troco a ordem, vai trocar as coordenadas também. E mais uma vez, eu estou obtendo 2 coordenadas porque esse espaço vetorial tem dimensão 2. Então, eu vou obter tantas coordenadas quanto a dimensão do espaço. E olha que interessante, eu estou conseguindo representar um subespaço vetorial de matrizes através de coordenadas que seria equivalente a um R2 de 2 coordenadas. Para conseguir compreender melhor esse conceito de coordenadas, eu sugiro que vocês peguem bases diferentes das usuais, diferentes das canônicas, e tentem escrever diferentes vetores nessas bases para conseguir compreender melhor esse conceito. A ideia é sempre a mesma, você vai pegar o vetor, escrever ele como combinação linear dos elementos da base e os escalares que aparecem na frente de cada um dos vetores da base vão ser as coordenadas do seu vetor. Essa ideia pode parecer um pouco estranha dessa forma que a gente está escrevendo, mas às vezes é muito conveniente a gente usar uma base diferente da base canônica usual. Além disso, o que a gente está definindo aqui é uma extensão do que a gente já fazia. Observe o seguinte, quando a gente falava de coordenadas cartesianas tradicionais, o que a gente estava fazendo é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Olha, por exemplo, esse elemento 3, 2. O que a gente está fazendo é escrever ele como 3 vezes o vetor canônico E1 mais 2 vezes o vetor canônico E2. Em vez de escrever 3, 2 como toda essa soma, eu represento ele apenas pelos coeficientes que aparecem na combinação linear. Bem, era isso que nós queríamos passar para vocês nesse vídeo. Até a próxima aula!